Para selecionar páginas para impressão, navegue pelo traçado e quando quiser marcar uma página, clique P. Ao fazer isso, deve aparecer um marcador na tela indicando onde começa e onde termina a impressão. Mas depois que você já está familiarizado com a extensão da tela que vai ser impressa, você pode ocultar esse marcador. Para isso, vá à barra de navegação, clicando com o botão direito do mouse sobre ela e desmarque a opção Eventos do usuário. Se a barra de navegação não estiver visível, você pode torná-la visível ou não, clicando em Ver e selecionando o navegador. Agora ele desapareceu. Então, para que ele apareça de novo, clique em Ver, Navegador. Depois de selecionar várias páginas para impressão, por exemplo, acabei de selecionar outra página. Mais uma página. Essa página foi marcada, mas não apareceu nenhum indicador na tela de que ela estava marcada. Estou marcando mais páginas. Para eu verificar quantas páginas eu marquei, eu posso abrir a árvore de inspeção, que localiza-se aqui, ou clicando F11. Abra o item Resultados de Análise, Fragmentos de EG impresso, e aqui eu vejo que há 4 fragmentos impressos. Vamos ocultar, tornar menor essa parte. Marcar mais uma página. Quando eu marco uma página, aparece aqui o elemento. Outra alternativa interessante é tornar essa parte da árvore de inspeção auto-ocultável. Para isso, clique nesse alfinete e quando você sair da área onde está a árvore de inspeção, ela automaticamente se oculta. Ao pairar o botão do mouse sobre ela, ela aparece novamente. Vou marcar outra página, pairando o botão do mouse, eu vejo que aqui já existem 6 fragmentos impressos. Depois de marcar esses fragmentos, eu posso comandar a impressão, selecionando Editar impressão de todas as curvas de EG marcadas. Se quem marcou as páginas vai enviar o traçado para impressão que dá laudo remoto, que impressão remota, uma alternativa interessante é salvá-las como um arquivo que pode ser aberto no Word. Para isso, selecione Exame, Gravar como, e escolha o formato RTF, formato Rich Text, que pode ser aberto pelo Word. Vou salvar esse arquivo, por exemplo, na área de trabalho. Clico em Salvar. Ao fazer isso, depois de alguns segundos vai aparecer a seguinte mensagem, perguntando se você deseja exportar para o formato RTF o exame inteiro ou apenas os fragmentos que foram marcados para impressão. Se deseja exportar apenas os fragmentos marcados para impressão, pressione Sim. Vou fazer isso, senão o exame vai ficar muito extenso. Vai aparecer na tela a progressão de quantos minutos do traçado estão sendo processados e depois a mensagem de que a exportação foi concluída com sucesso. Clico OK. Agora, existe um detalhe. O formato RTF ele geralmente ocupa bastante memória. Então, antes de mandar pela internet, por exemplo, é interessante que você abra esse arquivo na cópia local do Word e mude o formato. Salve, por exemplo, como PDF ou como documento do próprio Word. Isso vai fazer o tamanho do arquivo reduzir bastante. Então, lembrem que eu salvei na área de trabalho. Aqui está o arquivo que eu salvei. Vou ver que o tamanho dele é 61 MB. O que eu vou fazer? Eu abro ele no Word. Opa, ele salvou no formato de retrato. Vou mudar para o formato paisagem, que é mais adequado. Veja que foram salvos não só as curvas de EG, como também os traçados. Aliás, os laudos e também os traçados. No Word eu posso modificar um pouco esse arquivo, por exemplo, reduzindo a margem do documento, para que melhore a apresentação. Eu vou apagar essas primeiras páginas, que me interessa exportar, por exemplo, só o traçado mesmo. E depois eu salvo como, por exemplo, salvar como PDF. No Word 2010 existe a opção de salvar com PDF com tamanho pequeno ou tamanho maior. Vamos salvar com tamanho mínimo e ver como fica o resultado. Aqui estão as páginas em formato PDF com tamanho pequeno.
Se eu salvar com tamanho maior, PDF com tamanho padrão. Deixa eu mudar o nome aqui, só para processar depois. A resolução vai ficar melhor com PDF de maior tamanho. Se eu fizer zoom, por exemplo, eu tendo a preservar a resolução. E também posso salvar no próprio formato do Word. Salvar como estava com formato de RTF, eu vou salvar com o formato do próprio Word. Vamos ver as diferenças de tamanho agora. Ó, o primeiro arquivo PDF ficou com tamanho de apenas 293 KB. O segundo com resolução maior, 295, praticamente igual. E no formato do Word, 334 KB. Um arquivo bem pequeno, muito fácil de ser enviado pela internet. E uma última opção para impressão é impressão a partir do gerenciador de exames. Depois que eu coloquei os marcadores nesse exame da paciente, mesmo com a ficha fechada, eu posso selecioná-la e comandar a impressão. Para isso, eu abro o gerenciador de exames, seleciono a ficha dela ou de vários pacientes. Se eu manter pressionado Shift, eu posso comandar a impressão de fragmentos marcados em vários pacientes. Clico nesse botão e seleciono se eu quero imprimir só as curvas de EEG, os laudos ou os laudos e as curvas.